Um momento de grande temor sobre a nação do Brasil e sobre o mundo. Entendemos que há todo um trabalho, um esforço voltado a um trabalho para tentar gerar um temor, um medo nas pessoas. E com tudo isso que nós estamos vivendo, além dessa opressão para que se haja um medo, também tem o atual momento que nós estamos vivendo, que o próprio momento já cria um ambiente de medo. Nós temos encontrado pessoas que têm medo, estão tendo medo de sair no portão, né? E com isso, o outro lado é as pessoas que não estão tendo como sair de casa, ou não podem sair para muitos lugares, acabam ficando presos, amarrados, ou seja, teve que mudar toda a sua maneira de viver. E com isso tem mexido com as emoções, tem abalado o emocional. E nós estamos vivendo um momento de extremo estresse. As pessoas estão vivendo por um estupim, né? Estão se explodindo por qualquer coisa. Pessoas que não... qualquer assunto, qualquer ação ou atitude está levando as pessoas a ter uma reação que não é o normal, né, para qualquer cidadão, muito menos para nós cristãos. Então, entendemos que isso tem mexido com o interior de cada pessoa, tem mexido com o emocional de cada pessoa. Bem? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é inteligência emocional. Quantos de vocês aqui conhecem, já ouviram falar sobre inteligência emocional? Alguém conhece? Conhecer não, já ouvi falar. Já ouviu falar? Já participaram de algum treinamento, alguma palestra? Nós vamos tentar linkar aqui hoje, de uma maneira bem sensível, trazer um fundamento, uma base de inteligência emocional e linkar isso com o Evangelho, ok? Porque o meu propósito é levar vocês a entender que, ainda que se tornou hoje, nessa palavra comum no meio das organizações, das empresas, hoje tudo eles estão trabalhando com a questão da inteligência emocional, entender que isso já é nosso, já está na Bíblia, né? Cristo já fez isso há muito tempo antes. Só que talvez por não entendermos ou por não ter ninguém que nos ensinasse, não tivemos um olhar específico para isso, ok? Bom, inteligência emocional é um nome que se dá ao conjunto de competências relacionada a lidar com as emoções. É um conjunto de competências que está relacionada àquilo que se lidar com as emoções. Mas especificamente a como e a quanto se percebe, processa, compreende e tem habilidade em gerenciá-las. Então, o quanto você tem a habilidade ou a capacidade ou a competência para gerenciar as tuas emoções. Nós vamos definir aqui por Daniel Goleman, é um dos grandes pais da inteligência emocional, um psicólogo. Inclusive ele tem um livro chamado Inteligência Emocional, quero indicá-lo para que você busque ler, tá? Goleman descreve a inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa de gerenciar os seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Expressar os seus sentimentos de uma maneira apropriada e eficaz. Então, segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Nós vamos ver que existem alguns pontos dentro da inteligência emocional, algumas áreas muito abrangentes, mas eu quero focar aqui, vou trazer para vocês 5 áreas e eu quero focar em uma específica que tem a ver com o que nós estamos falando hoje, ok? Com o que nós estamos vivendo hoje. Então, os 5 pilares fundamentais
de Daniel Goleman para a inteligência emocional. Primeiro, a autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Hoje, se nós não tivermos um autorreconhecimento, uma autoconsciência de como estão nossas emoções, como é que nós nos sentimos hoje, nós não temos um verdadeiro entendimento de como lidar com aquilo. Para que eu consiga lidar com essas emoções, eu preciso primeiro reconhecer qual está o meu estado emocional. Se você não reconhecer que você está com raiva, você jamais vai trabalhar para controlar a raiva e estabelecer a paz. Qual vai ser o resultado disso? Você vai explodir por qualquer coisa. Vai acabar gerando uma briga familiar, uma briga no trabalho, com um amigo. Por quê? Porque você não atentou que você estava neste momento com o seu estado de raiva além do limite. Ok? Segundo ponto, a autorregulação. A autorregulação é a capacidade de lidar com as próprias emoções. É a capacidade de gerenciar, de administrar as minhas próprias emoções. Então, o terceiro ponto é a automotivação. O que é a automotivação? A capacidade de se motivar e de se manter motivado, né? Eu costumo falar que a automotivação é um motivo para a ação. Ter um motivo para a ação. O que é motivação? É ter um motivo para a ação. Por que eu faço o que eu faço? É um motivo. Eu tenho que ter um motivo para a ação. E essa automotivação é eu ter a capacidade de eu me motivar a mim mesmo. Eu não preciso participar de reuniões motivacionais. Eu não preciso participar de sessões motivacionais. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de me automotivar. Quarto ponto, empatia. É a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva do outro. É muito fácil para nós apontar o dedo para o outro. Falar que o outro é chato, que o outro é crica, criticar a pessoa de qualquer forma, né? E até queremos cortar relações, porque é mais fácil eu cortar uma relação, cortar um relacionamento, do que eu tentar enxergar como o outro enxerga, tentar ver como o outro está vendo e buscar compreender como ele está compreendendo, para que eu sinta como ele está se sentindo. Só assim eu vou poder entender como ele se sente nessa situação, para ajudá-lo a sair dessa situação. Quinto, habilidades sociais. É um conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Nós somos seres sociais e fomos feitos para nos socializarmos. Deus fez o homem e a mulher, porque Deus viu que não era bom que o homem vivera só. Então Ele fez para ele a mulher. Já começa aí um processo relacional. Já começa aí a relação social. Então nós somos feitos para nos socializarmos um com o outro. Uma pessoa que tem dificuldade de socializar é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de problema. Então, o que é inteligência emocional? Alguém aqui gostaria de falar, dizer o que é inteligência emocional? Para mim seria os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Que está em Gálatas 5:22. Seria? Os frutos do Espírito. Que está em Gálatas. Fruto do Espírito, ok. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é relacionada à nossa habilidade de identificar os sinais internos do que estamos sentindo. Identificar
os sinais internos do que nós estamos sentindo, do que eu estou sentindo agora. E também a entender como eles se relacionam com todos os sinais externos que recebemos do ambiente ao nosso redor. Então, nós somos expostos a ambientes externos. Aqui é um ambiente externo, estamos nos relacionando com pessoas. E tudo que acontecer nesse ambiente vai afetar o meu interior. O meu externo vai afetar o meu interno. E buscar a inteligência emocional é para que o meu interno afete o meu externo. Ok? Então, o campo da inteligência emocional diz muito respeito à identificação e regulação das emoções. Porém, existem lugares que apresentam as emoções referenciadas também como sentimentos. Alguns lugares, alguns treinamentos vão apresentar as emoções como sentimentos. Porém, não é a mesma coisa, tá? Emoções. Emoções são estados funcionais que são tipicamente causadas por entradas sensoriais, que tipicamente causam saídas comportamentais. Tudo bem aí? Vamos lá. O que são emoções? Emoções são estados funcionais que são tipicamente causados por entradas sensoriais, que tipicamente causam saídas comportamentais. Os nossos comportamentos são resultados de emoções. Por isso que se eu estou com raiva, eu vou ter ações, comportamentos, atitudes de raiva. Eu vou agredir, eu vou xingar, eu vou brigar. Porque eu estou expressando o meu estado interior naquele momento. Ok? Então, nós vimos 5 pilares da inteligência emocional de Goleman, Daniel Goleman. Aqui eu não sei se está dando para você ver daí, está dando para ver? Está um pouco desfocado, né? Mas aqui nós estamos falando de 4 pilares das emoções. Vamos ver, tentar. Melhorou, né? Então nós temos aí, geralmente eles vão trabalhar, qualquer outro psicólogo, a maioria deles, vão trabalhar com esses 4 pilares da emoção, que é o autoconhecimento das emoções, que é o auto-reconhecimento que nós vimos lá com Daniel Goleman, o controle das emoções, reconhecimento das emoções dos outros, procurar ver como o outro vê, sentir como o outro sente, né? E lidar, o 4 ponto é lidar com as emoções dos outros, lidar com as emoções dos outros. Esses basicamente são os 4 pilares das emoções, da inteligência emocional. Então, primeiro, é o autoconhecimento das emoções. Eu preciso saber, eu preciso me conhecer interiormente, ter a capacidade de me reconhecer interiormente. Sabe? A maioria das enfermidades que existe hoje são resultados de doenças da alma, doenças interiores. Se você pegar uma doença do estômago que chama gastrite, mas vamos supor a úlcera, por exemplo, a úlcera ela é resultado de doença da alma, das emoções. É o câncer. Quando um câncer, há estudos comprovados cientificamente que quando se manifesta no corpo físico, ela já está de 7 a 10 anos no interior, na alma. Isso é comprovado cientificamente. Então, primeiro se enferma a alma. E por eu não cuidar disso, por eu não ter um cuidado para olhar como está o meu eu interior, eu não ter um autoconhecimento e não saber como é que eu estou, isso vai refletir no meu exterior, que é no corpo natural.
né? O controle das emoções, quando eu conheço, então eu tenho o controle, posso ter gerenciar isso, né? O reconhecimento das emoções do outro, procurar entender como o meu próximo se sente, procurar reconhecer como é que ele pode estar naquele momento, né? Em vez de a pessoa chega chorando, mas só chora, só reclama, só murmura, né? Então, assim, às vezes nós nos tornamos muito mais acusadores do que pessoas compreensíveis. Lidar com as emoções dos outros. Então, com os outros, saber lidar com a emoção do outro. Porque conforme eu me comportamentar em relação a ele, eu vou mudar o estado que ele está. Está entendendo? Então, se ele chega todo irado, nervoso para brigar comigo, e eu dou um sorriso calmo, sereno, e trato ele simpaticamente, com educação, eu vou, derrubar ele. Vai falar, uau, o que está acontecendo? Ele ainda vai falar comigo forte, mas vai ver que eu estou mudando o ambiente. E automaticamente eu vou mudar aquele momento, vou mudar aquele estado e vamos chegar numa conversa sociável. Tudo bem? Emoções básicas. Paul Ekman, um dos psicólogos mais renomados no campo das emoções, após ter uma vasta investigação com diversas culturas em diversos países, né, ele conseguiu mapear 5 emoções universais, né, ou 5 emoções básicas e que são universais. São básicas, mas são universais porque elas estão em qualquer lugar do mundo. Qualquer cultura, eles vão ter essas mesmas emoções. Essas emoções básicas fazem parte da vida de qualquer ser humano. Em qualquer lugar do mundo, todos possuímos essas emoções básicas. A diferença está em como vamos lidar com essas emoções. A maneira que nós vamos lidar com elas. Saber administrá-las é o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Se nós não conseguirmos gerenciar a nossa própria vida, se nós não conseguimos administrar a nossa própria vida, como é que nós podemos querer administrar a vida de outro? Se eu não consigo ser líder de mim mesmo, se eu não consigo aplicar uma autoliderança, que é o líder de mim mesmo, como é que eu posso liderar a outro? Por que há muitos fracassos no ministério? Porque a pessoa já pensa em estar no púlpito e sair pregando e querer ensinar o outro aquilo que ele não é modelo. Qual é a diferenciação? É quando eu consigo administrar, quando eu sou líder de mim mesmo. Então eu tenho controle do meu tempo, eu tenho controle, eu tenho as gestões do meu tempo de estudo, do meu gestão do meu tempo de prestar contas, de estar no trabalho, eu não chego atrasado, eu sou responsável com meus compromissos, né? A minha palavra, vamos dizer, como diz por aí, né? Não faz curva. Então aquilo que eu falo, eu assumo, eu sou responsável pela minha palavra. Eu tenho horário, eu tenho compromisso com as coisas, né? Qual é uma coisa comum no meio da liderança cristã? Ah, não, pode contar comigo, pastor, pode contar comigo, apóstolo. E na hora H, a pessoa, principalmente se envolver dinheiro. Na hora H, o pastor, o apóstolo, o líder está sozinho, porque os outros não vieram. Não, mas deu a palavra, pode contar comigo. Eu estou lá, não, eu vou estar contigo. É assim ou não é? Ou isso não passa lá contigo no teu ministério? Então, você vê, não passa lá não, pastor? Não, só aqui, né? Só aqui, né? Então isso é para você ver como é que é. Então, quando um líder, ele não tem comprometimento dele com o horário, e ele quer que
o povo que ele lidera tenha compromisso com o horário, chega no horário, né? Ah, mas o irmão tal só chega na hora do louvor, ó, que ele chega já na hora da oferta, mas ele só vê o pastor chegando atrasado. Ele vê que quando o pastor fala com outros, né, assume compromisso, o pastor não é responsável. Ele vê o pastor dando desculpas para certas coisas, o povo vê. Quantos sabem que o povo vê? Quantos sabem que o povo vê? A ovelha vê, ela está vendo, ela está olhando para você. Por quê? Porque você é um modelo, amém? Você é um modelo, então nós somos um modelo. Assim como eu sou um modelo para vocês, vocês são um modelo para aqueles que vocês servem, né? Aquele que vocês servem, porque liderança no reino é isso, é servir. Se não for uma liderança servidora, não é uma liderança. Agora, o fato de servir não quer dizer que eu tenho que ser bobo, carregar nas costas, lavar o pé. Não confunda serviço. Servir com ser bobo. Amém? Tudo bem até aqui? Amém. Então nós vamos falar agora das 5 emoções básicas universais de Paul Ekman. Primeira, raiva. Estamos falando muito dela hoje, né? Ela se manifesta em qualquer pessoa, né? Tristeza. Desgosto, alegria e o medo. Raiva, tristeza, desgosto, alegria e o medo. Queridos, embora as 5 emoções mapeadas acima sejam encontradas em todos os povos, seus gatilhos variam de pessoa para pessoa. O gatilho é aquilo que dispara, é que aciona essa emoção. Então ela varia de pessoa para pessoa. Além disso, cada uma delas tem um propósito. Cada uma dessas emoções tem um propósito, tem uma razão. As emoções, elas não seguem uma regra dictômica, de bom ou de ruim, de boa ou de má, e não devem ser evitadas. Não tem como você evitar, essa emoção, mas sim compreendidas em suas particularidades. Entender quando há um momento de raiva, o porquê que ele surgiu, para identificar os gatilhos, né? E trabalhar para gerenciar a raiva, né? A própria Bíblia vai falar para nós: irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza essa emoção. Então, essa é uma das habilidades mais difíceis que nós temos em desenvolver para se ter um relacionamento saudável diário. Essas 5 emoções, tá? Então, assim, nós temos que saber diferenciar emoções de sentimentos. Um sentimento é produzido por uma emoção, mas ele não é a emoção em si, ok? Sim ou não? Então, conhecer e saber compreender as emoções básicas em nós e nos outros é fundamental para alcançar esse nível de relacionamento. Um nível de relacionamento, puxa, se agora eu identifico que o pastor Marcos está irado, está com raiva, então eu vou respeitar esse momento, vou respeitar esse tempo, vou deixar ele respirar, tomar um copo de água fria, calmo, esperar uns minutos para ele abaixar a temperatura, e aí eu vou falar com ele, porque nós vamos conseguir conversar sem nos estranharmos. Quando você vai medir uma pressão, que é a primeira coisa que a pessoa fala com você? Passou raiva hoje. Não, senta e espera. Deixa eu fazer uma pergunta, posso? Essas 5 emoções Básicas, universais, elas estão relacionadas com os 5 temperamentos? Também. Vamos chegar lá.
Vamos chegar lá. Então, a neurociência e o medo. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro. Tá? Então, hoje, a maioria das profissões estão buscando, em todas elas, que você imaginar, estão estudando a neurociência. Tá? Por quê? Porque eles estão buscando uma compreensão da funcionalidade do cérebro, cada um puxando para o seu lado. Por exemplo, uma das minhas formações, como vocês viram ali no coisa, é neuropsicopedagogo. Por que neuropsicopedagogo? Neurociência, psicologia e pedagogia. É entender a funcionalidade cerebral, as conexões cerebrais, dentro de um comportamento da aprendizagem. Ok? Então, é assim que nós trabalhamos. Então, a neurociência e o medo, ou seja, vamos dizer, como funciona o cérebro dentro, né, no medo. A parte do cérebro que processa as emoções é onde nascem os sentimentos. Eu quero que vocês tenham isso bem claro para identificar. Amados, por favor, não tenha isso simploricamente, porque isso aqui é um treinamento que se você levar para dentro do teu ministério, você vai começar a entender as pessoas, a entender comportamentos, a entender como lidar com as pessoas. Isso vai mudar vai ajudar na sua forma de lidar com o pessoal. Porque nós, como líderes, pastores, às vezes nós queremos tratar tudo por igual, né? É tudo um saco de batata, é tudo a mesma. E não é. Nós temos que saber, temos que conhecer as pessoas e saber como lidar com essas pessoas. Ok? Então, não é mito que a parte do cérebro onde processa as emoções é conhecida como cérebro emocional. Enquanto o cérebro racional cuida do senso crítico e da capacidade de análise, o emocional promove as reações que dão origem aos sentimentos. Vocês estão notando? Pode mudar? Então veja, os sentimentos são associações mentais. Sentimentos são associações mentais que nós fazemos a partir de uma emoção. Então eu tenho uma emoção e a partir dessa emoção eu tenho um sentimento, porque o meu cérebro vai fazer uma associação. Um sentimento é influenciado pela experiência pessoal de uma pessoa, assim como suas crenças ou memórias. Então veja bem, você pode me amar demais agora, falar, nossa, eu amo tanto meu apóstolo. E de repente, logo em seguida, por uma atitude minha com você, você vai dizer, nossa, eu quero um outro pai. Não quero esse cara como meu pai. Né? Por quê? Porque é influenciado segundo a experiência da pessoa. Então, se você tiver uma experiência, enquanto eu estou, mas se eu pego para corrigir, você já não quer ser confrontado, não quer ser corrigido. E aí já quer, mas vocês estão entendendo? Então, um sentimento, ele é influenciado pela experiência pessoal de uma pessoa. Ficou bem claro? Assim como as suas crenças ou memórias. Então, os nossos sentimentos são desencadeados por emoções. E coloridos ou por nossos pensamentos, memórias e imagens que estão inconscientemente atrelados àquelas emoções em particular. Tá? Então, o que é um sistema límbico? Isso é um desenho do cérebro, vendo aqui. Ah, mas está dando até para ver bem, né? Sim ou não? Eu estou vendo bem, que eu estou pertinho. Sistema límbico é uma localização no cérebro, onde o cérebro emocional fica no sistema límbico. Nome que se dá à parte frontal responsável pelas emoções. Memória e a aprendizagem. Então, aonde são geradas as emoções?
Eu ouvi alguma coisa por aí. Fala, onde é gera das emoções? É Sistema límbico. Vocês estão acompanhando ou não? Então lá, o cérebro emocional fica no sistema límbico. O nome que se dá à parte frontal responsável pelas emoções, memórias e aprendizagem. Então, nesse sistema límbico é onde gera aprendizagem, é onde são produzidas nossas memórias, guardadas as nossas memórias, e é onde são produzidas as nossas emoções. Ok? Posso só uma pergunta? Pois não, pastor? A pessoa sofre um acidente e afeta essa parte. Eu não entendo, não estou entendendo. Pode tirar. Se a pessoa sofreu um acidente e afetar essa parte do cérebro, ela vai desaprender o que ela aprendeu? Ela não vai desaprender, mas ela vai ficar, se afetar especificamente a parte da aprendizagem, ela vai ter dificuldade de aprender. Entendeu? Agora, se afetar a parte da memória, aí sim, ela pode esquecer o que aprendeu. Tá? Ok? Então, a parte que analisa riscos e vivências que posteriormente resultarão em sentimentos, é conhecida como amigdala. Não esqueça dessa palavra, amígdala ou amigdala, né? Esse componente chamado de amígdala cerebral possui um papel fundamental na memória chamada de medo. Na memória chamada medo. Não está dando para ver não, gente? Tá bem? Só em cima que tá bom.